Tem um momento que quase todo homem vai viver. Talvez você já tenha vivido, uma mulher te machuca de verdade, de um jeito que ela mesma sabe que foi longe demais. E aí começa algo interessante. A culpa bate nela. Não uma culpa fingida, não aquela lágrima de conveniência. Uma culpa real, pesada, que cresce por dentro, dia após dia. E sabe o que ela vai querer? Ela vai querer falar. Vai querer que você a ouça, que você diga que está tudo bem, que você absolva daquele peso. Ela vai precisar que você alivie o que ela mesma criou. E aí vem a parte que ninguém te conta. A parte que a maioria dos homens erra feio. A maioria corre para confortar, minimiza o que aconteceu, assume a responsabilidade pelas emoções dela, vira o terapeuta da própria ferida, coloca o próprio sofrimento em segundo plano para fazer ela se sentir bem. E no final, nada muda de verdade. A dor fica, o padrão se repete e o homem fica ainda mais vazio do que antes. Esse roteiro é sobre o caminho diferente. É sobre o que acontece quando você não faz isso, quando você fica quieto, quando você deixa ela sentar com o que ela fez. Antes de qualquer coisa, preciso deixar claro o que isso não é. Não é manipulação, não é jogo, não é vingança disfarçada de princípio. Isso aqui é sobre algo muito mais sério. É sobre a sua dignidade, o seu autorrespeito, os seus limites como homem. Quando uma mulher te machuca de propósito, algo muda dentro dela. Ela percebe que é capaz de trair, de agir com crueldade, de te causar dor. Essa percepção gera culpa, e a culpa é dela. É o peso que ela precisa carregar. Não você. Não é sua função aliviar o que ela mesma construiu. A maioria dos homens foi ensinada ao contrário. Foram ensinados que ser forte é ser gentil a qualquer custo, que ser maduro é engolir a dor, que cuidar das emoções da mulher é sinal de amor verdadeiro. Mas isso não é força, isso é abandono de si mesmo. Força de verdade é outra coisa. É não se mover quando tudo dentro de você quer se mover. É aguentar o silêncio quando o instinto grita para você falar. É deixar ela sentir o que ela plantou sem você aparecer para colher antes da hora. Existe uma diferença enorme entre punição e consequência. Punição é algo que você impõe. Consequência é algo que ela vive por causa do que ela mesma fez. O silêncio não é castigo. O silêncio é o resultado natural de uma ação que teve peso. E quando você fica quieto, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, ela precisa se encarar, sem conversa para se distrair, sem as suas palavras para se agarrar. Ela fica sozinha com o que fez. E é exatamente aí que a mudança real pode acontecer. Não seu conforto, mas no desconforto dela. Segundo, você se protege, você não gasta energia administrando o que é problema dela. Você não se esvazia tentando segurar o emocional de quem te feriu. Você continua inteiro. Você continua centrado. Você continua sendo você. E aqui chega a parte que poucos homens conseguem sustentar. Porque o silêncio pesa, a tensão fica no ar, o desconforto aperta. Ela pode chorar, pode pedir desculpas várias vezes, pode perguntar o que pode fazer para melhorar, pode prometer que vai mudar. E tudo isso vai bater em você porque você não é de pedra, porque você sente, porque uma parte sua ainda quer que tudo volte ao normal. Mas presta atenção no que está acontecendo nesse momento. Tudo isso que ela está fazendo é o desconforto dela falando. É ela tentando quebrar o silêncio que você criou. É ela buscando uma saída rápida para uma dor que ela precisa sentir por mais tempo. O seu papel não é apagar esse fogo. O seu papel é ficar parado. Porque quando você não se move, você comunica algo que nenhuma palavra seria capaz de dizer. Você diz que isso tem peso, que você tem valor, que o que aconteceu não passa em branco, que você não vai performar uma cura que ainda não aconteceu. O silêncio fala mais alto do que qualquer discurso, e o que ele faz com você também importa muito. Quando você não preenche o vazio com conversa, você é obrigado a sentar com a sua própria dor, a sentir de verdade, sem distração, sem o conforto de parecer o bonzinho que superou tudo rápido. Você precisa se encarar também.
E é aí que a maioria dos homens foge. Eles não aguentam ficar sozinhos com o que sentem. Então, falam, explicam, tentam entender, buscam uma conversa que, no fundo, é só uma forma de escapar do próprio desconforto. Mas sentar com a dor é o que te transforma, não é fraqueza. É o exercício mais honesto que um homem pode fazer. Respirar fundo dentro do que dói, sem tentar resolver, sem tentar apressar, sem tentar parecer forte demais para sentir. Tem outra camada aqui que precisa ser dita com clareza. O seu autorrespeito depende de como você se trata depois de ser machucado. Se você perdoa na hora, se você corre para normalizar tudo, você manda uma mensagem para si mesmo. Essa mensagem diz que a sua dor não importa tanto assim, que seu limite pode ser cruzado sem consequência real, que a sua paz tem um preço barato. Isso não é autorrespeito, isso é uma traição silenciosa contra você mesmo. Autorrespeito de verdade. Soa diferente. Sou assim. Eu fui machucado e isso é real. Eu não vou fingir que não fui. Não vou performar um perdão que ainda não existe dentro de mim. Vou caminhar no meu ritmo. Vou decidir quando e se a cura acontece. Quando você escolhe o silêncio, você está escolhendo você. Está dizendo que o seu mundo interior vale mais do que o conforto externo dela. Isso não é crueldade, isso é integridade. Isso é alinhamento entre o que você sente e o que você demonstra. Existe um medo que vive embaixo de tudo isso e que precisa ser nomeado. O medo do abandono, o medo de que se você não administrar as emoções dela, ela vai embora. Então, o homem corre para reconfortar, para garantir que ela fique, para mostrar que ele é seguro, que ele é bom, que ele não guarda rancor. Mas pensa bem no que esse medo te faz fazer. Ele te faz abandonar a si mesmo para evitar ser abandonado por ela. E no final você perde dos dois lados. Se ela só fica quando você abre mão de si mesmo, ela não está ficando com você. Ela está ficando com a versão de você que ela consegue controlar. E isso não é relacionamento. Isso é uma armadilha confortável que vai te consumindo devagar, sem você perceber. O respeito não se constrói com conforto. O respeito se constrói com limites. Quando um homem tem limites claros e os mantém mesmo sob pressão, algo muda na forma como ele é visto. Não porque ele está jogando, não porque ele aprendeu alguma técnica, mas porque ele é real, porque ele sabe o que vale, porque ele não negocia a própria dignidade para manter a paz. A mulher certa não precisa que você conserte a culpa dela. Ela sente, ela enfrenta, ela muda. Ela não precisa das suas palavras para se sentir bem. Ela precisa da sua presença para entender o tamanho do que fez. E o seu silêncio é exatamente isso. É presença com peso. É verdade sem ornamento. Vamos falar sobre o que acontece dentro dela quando você não cede. Por baixo da culpa existe algo mais profundo, que é a vergonha. A culpa diz, eu fiz algo errado. A vergonha diz, eu sou errada. E a vergonha quer se esconder. Ela quer que alguém chegue e diga que não é bem assim, que não foi tão grave, que tudo bem, que você já superou. É por isso que ela vai buscar o seu perdão com tanta urgência. Não é só pelo relacionamento, é porque ela precisa que você a absolva para que ela possa se absolver. Ela precisa das suas palavras para se sentir uma pessoa boa de novo. E aqui está a armadilha. Porque quando você corre para dar isso a ela, você assume uma responsabilidade que não é sua. Você vira o responsável pela imagem que ela tem de si mesma. Você vira o suporte emocional de alguém que te feriu. Isso não é parceria. Isso é dependência emocional disfarçada de amor. O caminho mais honesto e, paradoxalmente, o mais gentil é deixar ela sentar com isso. Não para puni-la, mas para respeitá-la o suficiente para acreditar que ela é capaz de se encarar. Que ela consegue passar por esse desconforto sem que você precise aparecer para salvar. Isso é respeito de verdade, não o conforto fácil, mas a crença de que ela pode crescer através do que sentiu. E enquanto isso acontece, você cuida de você. Você sente a sua dor sem pressa de superá-la. Você não performa a recuperação. Você não fingir que está bem quando não está. Você se permite ser humano dentro do que aconteceu. Tem algo que a cultura errou feio quando o assunto é homem e emoção.
Disseram que homem tem que estar disponível, atento, responsivo, presente para as necessidades da mulher. E tudo isso soa bonito até você perceber que ninguém perguntou sobre as suas necessidades. Ninguém falou sobre estar disponível para você mesmo. A maioria dos homens se perdeu nesse processo. Ficaram tão ocupados, sendo bons companheiros, bons provedores, bons ouvintes, que esqueceram de existir. Viraram espelhos que refletem o emocional dos outros, sem ter nada de próprio para mostrar. Quando você escolhe o silêncio, depois de ser machucado, você está fazendo o caminho de volta para si mesmo. Está dizendo que o seu mundo interior tem valor, que a sua dor é real, que o seu tempo é precioso, que a sua paz não está à venda. E quando você para de gerenciar o emocional dela, algo interessante acontece com você. Uma clareza começa a surgir. Você começa a enxergar o relacionamento sem a névoa do esforço constante de manter tudo bem. Você começa a perceber padrões que antes você não via porque estava ocupado demais apagando incêndio. Esse é um dos maiores presentes que o silêncio te dá. Não é só o que ele comunica para ela, é o que ele revela para você. Quando você para de falar, você começa a ouvir a si mesmo de verdade. Começa a sentir o que realmente quer, o que realmente precisa, o que realmente tolera e o que já passou do limite há muito tempo. E aí vem uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Às vezes, o silêncio revela que o relacionamento já não tem mais conserto. Não por falta de amor, mas por falta de respeito. E respeito não volta só porque alguém pediu desculpa. Respeito é construído ao longo do tempo, com atitudes, com consistência, com escolhas repetidas no dia a dia. Se ela muda de verdade, você vai perceber, não pelas palavras, porque palavras são fáceis. Você vai perceber pelo comportamento, pelo que ela faz quando acha que ninguém está prestando atenção, pelo esforço que ela coloca sem precisar ser cobrada, pela forma como ela te trata quando as coisas estão difíceis. E se ela não muda, você também vai perceber. E aí a decisão fica mais clara do que qualquer conversa poderia ter te dado. Pensa num padrão que se instala aos poucos dentro de um relacionamento. Ela te machuca, você conforta, ela erra, você absorve, ela cruza um limite, você recua o limite e vai indo assim devagar até você olhar para trás e não reconhecer mais onde você está, nem quem você se tornou dentro daquilo. Os padrões determinam o futuro, não as intenções, não as promessas, não os momentos bonitos, os padrões. O que se repete é o que define o relacionamento de verdade. E se o padrão que você estabelece é o de que te machucar não tem custo real, esse padrão vai se repetir. Não porque ela é má pessoa necessariamente, mas porque você ensinou que pode. Agora pensa no padrão oposto. Você é machucado, você sente, você não finge que não sentiu. Ela enfrenta a consequência do que fez. Esse padrão diz outra coisa. Diz que você tem peso, que suas reações importam, que existe um limite, que quando cruzado, muda as coisas. Esse padrão cria respeito, esse padrão cria cuidado, esse padrão cria um relacionamento que tem chão, tem uma liberdade enorme em não precisar controlar o que ela vai sentir. Quando você larga essa responsabilidade, você fica leve de um jeito que talvez você nem lembre mais como é. Você não precisa calcular as palavras certas, não precisa monitorar a reação dela, não precisa administrar o clima do relacionamento sozinho. Você só precisa ser honesto com o que sente e deixar que essa honestidade ocupe o espaço que ela merece, sem pressa, sem performance, sem precisar agradar ninguém no processo. Essa liberdade tem um custo temporário. O custo é o desconforto, a tensão, as noites pesadas, a incerteza sobre o que vem depois. Mas no outro lado desse custo está algo que vale muito mais. Está a clareza, está o respeito por si mesmo, está a certeza de que você não traiu o que sente para manter uma paz falsa. E uma paz falsa paz é só o silêncio antes do próximo problema. Quando você finalmente decide falar e esse momento vai chegar, as suas palavras vão ter um peso diferente. Não vão sair de um lugar de desespero, de ansiedade, de necessidade de resolver logo.
Vão sair de um lugar de clareza de quem sentiu tudo o que precisava sentir, pensou tudo o que precisava pensar e chegou a uma conclusão honesta sobre o que quer e o que não aceita mais. Essa conversa, quando acontecer, não vai ser uma busca por aprovação. Não vai ser uma tentativa de fazer ela entender o quanto você sofreu. Vai ser uma declaração. Seus termos, sua verdade, o que você precisa para seguir em frente ou se você ainda quer seguir em frente. Essa é a conversa que vem da força e ela só é possível depois do silêncio. Antes disso, qualquer conversa vai sair torta, vai sair carregada de emoção não resolvida, de necessidade não atendida, de dor que ainda não encontrou o seu lugar. Existe um princípio simples que rege tudo isso. Ação gera consequência sempre, em qualquer área da vida. Você coloca a mão no fogo, queima. Você ignora a própria saúde por anos. O corpo cobra, você trai a confiança de alguém, alguma coisa muda. Não como castigo divino, mas como resultado natural das escolhas que foram feitas. Quando você intervém nesse processo, quando você corre para amenizar a consequência antes que ela seja sentida de verdade, você interrompe algo importante. Você tira dela a chance de crescer de verdade e você se prejudica porque você sinalizou que trair sua confiança tem um custo baixo, que basta um pedido de desculpas e tudo volta ao lugar. Mas as coisas não voltam ao lugar. Elas se reorganizam. E a forma como elas se reorganizam depende muito do que você faz nas horas seguintes a uma dor real. Pensa no homem que você quer ser, não o homem que os outros esperam que você seja. Não o homem que aprendeu que cuidar é sempre colocar o outro na frente. O homem que você respeita quando se olha no espelho. Esse homem sabe o que vale. Esse homem não se dobra na primeira pressão emocional. Esse homem sente a dor sem fugir dela e sem usá-la como arma. Esse homem é construído em momentos exatamente como esse. Nos momentos em que tudo empurra para um lado e você escolhe ficar parado. Em que a emoção grita e você respira fundo. Em que a saída fácil está ali do lado e você decide não tomar. Cada vez que você escolhe a sua integridade sobre o conforto imediato, você se torna um pouco mais esse homem. Cada vez que você honra o que sente, em vez de esconder, você se aproxima mais de quem você sempre deveria ter sido. No fim, não é sobre ela. Nunca foi só sobre ela. É sobre quem você decide ser diante de uma dor real. É sobre como você se trata quando ninguém está olhando. É sobre a mensagem que você manda para si mesmo toda vez que age ou toda vez que escolhe não agir. O silêncio não é fraqueza, nunca foi. É a forma mais honesta de dizer que o que aconteceu teve peso, que você tem peso, que você existe, que você sente, que você importa, pelo menos para você mesmo. E isso, no fim das contas, é o começo de tudo.